A balança se inclinou após os acontecimentos do sandboard. Norris tem 9 corridas para ser perfeito ou abandonar o sonho de ser campeão mundial. Sejam bem-vindos, assim, à 16ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Itália. Uma falha de confiabilidade fez a diferença de Lando Norris subir de 9 para 34 pontos. Assim, para a McLaren, um piloto se aproxima do título e o outro está em xeque. A única saída é vencer, e a próxima batalha será no templo mais mítico da Fórmula 1. A segunda corrida na Itália será disputada no Templo da Velocidade, a pista mais rápida do calendário, localizada em Monza, na Itália, casa da escuderia Ferrari, que verá uma nova batalha que a cada vez se aproxima mais do seu desfecho. Uma história que agora terá um piloto correndo desesperadamente no circuito ultraveloz, que pune com fúria qualquer tipo de erro. 9 provas para decidir o Mundial. Mas para isso, os dois terão que manter a cabeça fria e fazer o que for preciso para vencer. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio da Itália 2025 da Fórmula 1. A situação mudou radicalmente de um momento para o outro após os acontecimentos do Grande Prêmio dos Países Baixos. A luta pelo título tem um piloto encurralado e, embora não seja impossível voltar ao jogo, ele terá muitas dificuldades para voltar a disputar essa briga. Faltam 9 corridas para definir o campeão de 2025, mas antes é preciso enfrentar o circuito, que mais vezes integrou o calendário mundial da Fórmula 1 e cujo Grande Prêmio sempre esteve presente na categoria máxima. Senhoras e senhores, chegou o Grande Prêmio da Itália, casa da Ferrari e desta etapa do Mundial de Fórmula 1. Então, para começar este pré-show, vamos analisar o circuito italiano, conhecendo seus dados principais e setores. O Autódromo Nazionale di Monza é um circuito permanente na região, existente desde 1922 e presente na Fórmula 1 desde 1950. 5,7 km de extensão, 53 voltas, 11 curvas, 2 zonas de ativação do asa móvel e 2 possíveis áreas para realizar qualquer manobra de ultrapassagem. Caracterizada por ser uma pista cheia de freadas fortes, difícil e extremamente veloz. A velocidade já inicia no primeiro setor, na longa reta principal, onde se alcançam as maiores velocidades da pista. Após cruzar a linha de chegada, acelera-se até a curva 1. Essa reta é a primeira zona de ativação do asa móvel deste circuito. Depois de cruzar a linha de chegada, os pilotos ativam o dispositivo que se estende até a curva 1. Seu tamanho e forte frenagem da variante do retifilo facilitam ultrapassagens se o carro atacante for mais rápido. A curva 1 é a freada mais exigente desta pista. É fácil travar na entrada, mas os pilotos precisam de tração na saída, para sair o mais rápido possível em direção à outra parte desta pista, que é a curva grande. A última seção deste setor, que é uma curva de alta velocidade para a direita, que fecha de forma muito rápida a primeira parte deste circuito. O segundo setor mantém ritmo e intensidade, mas traz alguns dos desafios mais interessantes da pista. Ele começa com a complexa chicane da variante da Roggia, curva estreita e lenta, exigindo boa tração na saída e cuidado para não sair largo e tocar na terra. Depois encaram as curvas rápidas do ESMO 1 e 2. Mas uma das características mais importantes desse setor é que a reta que leva à variante Ascari é uma zona de ativação do asa móvel. Após sair da curva do ESMO 2, alguns metros depois, o dispositivo é ativado. A zona é estreita, então ultrapassar só é fácil se os pneus estiverem muito desgastados. Dessa parte se sai com mais tração, mas é importante manter boa velocidade para a última parte do circuito italiano. Geralmente essa zona é usada mais para se aproximar dos rivais do que para tentar manobras. Não é impossível, mas o importante é que isso nos leva à última parte do circuito do Autódromo Nazionale di Monza. No último setor, as curvas de baixa acabam e os pilotos enfrentam as duas mais rápidas do circuito. A primeira é a variante Ascari, uma chicane rápida com curvas à esquerda, direita e esquerda. É preciso atacar as zebras com precisão e contra-esterçar com habilidade para alinhar o carro na trajetória ideal e ganhar tempo, tornando-se um dos pontos mais críticos na hora de baixar os tempos neste circuito. Em seguida, os pilotos seguem pela reta traseira até a curva parabólica.
Curva de raio crescente à direita, com velocidade alta na entrada que aumenta progressivamente conforme os pilotos avançam. É uma curva onde uma boa entrada, mas principalmente uma saída rápida, permitem que os carros atinjam uma velocidade maior. A reta principal deste circuito, encerrando de forma muito veloz a volta ao Templo da Velocidade. O apelido de Templo da Velocidade não é qualquer coisa, nem é dado a esse circuito à toa. As longas retas, altas velocidades e freadas agressivas fazem dessa pista um mito, assim como seu apelido. Os 300 km por hora são brincadeira de criança nesse circuito e os duelos em alta velocidade beiram o verdadeiro espetáculo. Resumindo, no primeiro setor, o mais importante é a velocidade e os freios. No segundo, tração na saída das 4 curvas e no último também. Velocidade e a força na passagem por curvas de alta velocidade. Como outros dados relevantes neste circuito. Desde o surgimento do carro de segurança em 1994, o safety car só saiu um total de 10 vezes. Em mais de 30 anos que este circuito existe, a Fórmula 1 desde 1994, apesar das altas velocidades, o safety car raramente aparece nessa pista. Mas quando há um acidente ou um carro fica preso. Geralmente, a entrada do safety car é mais comum do que o uso do virtual safety car. Em Monza, há até 50% de chance de safety car em uma corrida. E há um ponto que se destaca em termos de perigo, que é a curva número 1. Principalmente isso acontece na largada, pois devido à longa reta e ao quão estreito é esse ponto, com todos querendo ganhar posições, costuma ser o lugar mais provável para qualquer tipo de acidente. E nas disputas pelo raio de curva tão fechado, se os dois pilotos, tanto o atacante quanto o defensor, não deixam espaço suficiente, os toques acabam sendo praticamente inevitáveis. Neste circuito, tração e freio são muito exigidos devido às curvas lentas após longas retas desafiadoras. Esses dois elementos, principalmente devido a essas grandes retas, os carros geralmente são configurados com setups de baixa carga aerodinâmica e as asas costumam estar super descarregadas neste circuito em particular. E para batalhas, Monza tem 2 pontos que são chave e os mais prováveis para manobras de ultrapassagem. O primeiro fica na reta principal junto com a freada da curva 1. Devido ao asa móvel e à reta, é o melhor e mais provável ponto de ultrapassagem que este circuito oferece. Para conseguir isso, é necessário sair muito melhor da parabólica, pegar o vácuo por toda a reta e tentar concluir a manobra antes de chegar à curva número 1, ou com muito mais dificuldade, tentando pegar o lado de dentro, já que por fora é muito fácil o piloto ser jogado para fora da pista e por isso não conseguir completar a manobra. Mas logo em seguida, seguindo a curva grande até a variante do arroz, já vem a segunda melhor zona. Se o piloto não conseguiu ultrapassar ou teve que recuperar a posição após um ataque na curva 1, se o rival pega o vácuo na curva e for agressivo nos freios na entrada, é possível ultrapassar nesse ponto? É mais difícil fazer isso do que na curva 1, mas pelas condições costuma ser uma oportunidade melhor. Inclusive, a segunda zona de asa móvel costuma ser menos efetiva nessa pista, pois os carros têm pouca carga aerodinâmica e as ultrapassagens são mais difíceis se o piloto da frente tiver mais velocidade final. Inclusive, mesmo que eu tenha uma má passagem pela curva, e por essa razão a dificuldade para ultrapassar é de 3,5 difícil, é muito fácil ficar preso em trenzinhos de asa móvel ou atrás de carros mais rápidos neste circuito. E o desgaste dos pneus em Monza está em um ponto médio-baixo. O asfalto não é abrasivo nem sofre com cargas laterais, mas o estresse no pneu costuma ser um pouco maior. Estratégias de corrida costumam ter 1 ou 2 paradas nos boxes, conforme a escolha das equipes, mas ambas podem funcionar nas condições corretas. E para esta edição, a Pirelli levará os compostos C3, C4 e C5, que representam a gama macia do fabricante italiano. O Templo da Velocidade faz jus ao seu nome, um apelido que mantém ano após ano, por ser a pista com a velocidade média mais alta de todo o calendário. A pista é complicada graças à sua velocidade insana, tornando-se um desafio bem ao estilo italiano que coloca à prova o verdadeiro poder dos carros. E devido a essa velocidade, ao chegar em Monza, os pilotos enfrentam um desafio perigoso, preciso, mas acima de tudo espetacular. Sandboard mudou totalmente as chances de título mundial de Lando Norris devido ao ritmo do seu companheiro. Já era uma batalha difícil, agora parece quase impossível. Recuperar os pontos perdidos não será fácil e a reação precisa ser imediata. No Templo da Velocidade, casa da Ferrari, a McLaren busca nova vitória na terra de seu maior rival. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 1 por 1 de equipes e pilotos desta nova rodada, o Grande Prêmio da Itália no circuito italiano de Monza.
A McLaren continua imbatível e vem de uma vitória contundente na casa de Max Verstappen. E continuam com seu passo avassalador a caminho de conquistar em poucas corridas o que será seu 10º título de construtores. Se mantiverem o ritmo, podem conquistar o primeiro match point no Grande Prêmio do Azerbaijão. A tabela de pilotos ficou dividida após o problema no carro de Norris e a vitória de Oscar Piastri, que abriu 34 pontos de diferença entre eles. A princípio, especulou-se que a falha ocorreu por causa da unidade de potência da Mercedes, mas a McLaren comentou que o problema foi no chassi e que eles vão revisar completamente antes da próxima corrida em Monza. Isso reduz o risco de trocar componentes da unidade de potência e ser penalizado no grid. Apesar de ainda restarem 9 corridas no Mundial, Norris reconhece que será difícil reverter e se aproximar do companheiro. Além disso, em 2025 ele mostrou mais velocidade, consistência e entendimento do carro que ele. E se do lado dele as coisas não mudarem nesses aspectos e a sorte pender um pouco para o lado dele, será muito difícil tirar os 34 pontos de vantagem do australiano? Embora, repito, não seja impossível, mesmo que as coisas tenham ficado muito mais complicadas para ele neste momento. Como de costume, eles são novamente os favoritos neste grande prêmio. Com tanta força, mesmo em pistas desfavoráveis, os pontos fortes do carro seguem praticamente imbatíveis. Então vamos ver se eles conseguem outra vitória fácil na casa do seu rival histórico e, principalmente, se Norris consegue se recuperar do que aconteceu no circuito de Zandvoort. A Ferrari chega em má fase ao seu grande prêmio em casa, após o desastroso grande prêmio dos Países Baixos, onde teve abandono duplo, um devido ao acidente com Hamilton e outro por colisão de Leclerc causada por Antonelli. Por isso, a vantagem sobre a Mercedes na tabela de construtores caiu um pouco. E para esta corrida? As consequências de Zandvoort continuam, pois Hamilton cumprirá a penalização de 5 posições no grid por desrespeitar a velocidade mínima em zona de bandeiras amarelas duplas antes da corrida. A Ferrari mostrou bom ritmo de corrida, mas ao ficarem atrás de Zak Haier, não aproveitaram isso. E para Monza, o objetivo é mirar o pódio e melhorar na classificação para poder mostrar essa força nesse ritmo. Eles precisam pelo menos chegar ao pódio, pois, senão, os tifosi serão implacáveis. Após um ano de grandes expectativas, eles acabaram sendo uma das maiores decepções de 2025. Apesar de que as condições de Zandvoort pareciam boas para o carro deles, parece uma oportunidade desperdiçada para os alemães, que também não mostraram nesse circuito um ritmo superior ao da Ferrari. Tiveram mais sorte ao sobreviver com o carro de Russell após o abandono duplo da equipe italiana. A pista de Monza de baixa carga aerodinâmica será um desafio que pode ser bom para a Mercedes, que em circuitos com essas características costuma ter um desempenho positivo. E o calor esperado não será tão intenso para que sofram no traçado italiano. Portanto, eles podem disputar uma vaga, mas quem realmente precisa de um grande resultado é Andrea Kimi Antonelli, que corre em casa neste fim de semana. E que vem de uma longa sequência de resultados ruins, que minimizou seu início explosivo de temporada, onde a pressão, dificuldades com o carro e outros fatores deixaram o jovem italiano sob pressão, refletindo em resultados discretos. Antonelli deve aproveitar o grande prêmio em casa para buscar um bom resultado e recuperar a confiança. Embora seu futuro pareça garantido para 2026, nada impede que os mesmos problemas surjam na próxima temporada se tudo continuar como está. E com isso, a Mercedes não hesite em procurar outro piloto a curto prazo. A Red Bull chega embalada pelo segundo lugar de Verstappen em Zandvoort, aliviando após o difícil fim de semana na Hungria. Mas o seu ritmo, apesar de ter apostado estrategicamente em algo diferente dos outros rivais naquela corrida, eu não diria que foi o mais destacado. E se não fosse por Isack Hadjar, que serviu de muro contra os ataques do Leclerc, com outro piloto, a Red Bull provavelmente teria sido mais combativa, pois o ritmo parecia igual ao da equipe filial. Seja como for, eles saíram de Zandvoort, uma das pistas mais difíceis para o RB21. Um resultado positivo, considerando que a vitória era improvável em condições normais. Neste grande prêmio ainda é incerto onde está o RB21, pois sua janela operacional é muito estreita para achar as configurações ideais. Porém, as características de Monza não favorecem totalmente o RB21. Ainda assim, foi um bom fim de semana. Depende de achar o acerto certo já no primeiro treino livre. Vamos ver se novamente a situação se repete e permite que eles lutem pelo pódio, porque a vitória continua parecendo muito difícil neste ponto em particular. O que a Williams fez em Zandvoort foi um grande salvamento, onde eles experimentaram os dois lados da sorte, o bom com Albon e o ruim com Carlos Sainz.
mas o resultado mantém eles por hora em quinto entre os construtores com distância similar, tendo Racing Bulls e Aston Martin como rivais diretos. Em Monza, eles devem encontrar uma pista bem mais favorável ao carro do que Zandvoort e permitir que eles lutem novamente neste circuito. Precisam maximizar as chances para subir na tabela de construtores e manter distância segura. Vamos ver se desta vez conseguem pontuar com ambos os carros. E pelo menos Carlos Sainz ter mais sorte do que teve no Grande Prêmio dos Países Baixos. Aston Martin. Sente-se que, apesar dos pontos duplos conquistados em Zandvoort, desperdiçaram a enorme oportunidade que tinham em uma pista que era benéfica para eles. E em oitavo e nono lugar isso parece extremamente sem graça. Agora eles encaram o oposto em desempenho. Vale lembrar que circuitos de baixa carga aerodinâmica são o ponto fraco deles. Por isso, é bem provável que sofram neste fim de semana nas longas retas de Monza. Então parece que pelo menos nesta competição eles terão que ir com a mentalidade de limitar os danos e tentar não deixar a Williams se distanciar tanto na tabela de construtores. Racing Bulls alcançou seu melhor resultado do ano em Zandvoort, graças ao ritmo de Isaac Hayer. Com uma volta incrível na classificação, aproveitou as circunstâncias e conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1. Corrida muito bem aproveitada pelos Racing Bulls, que só não terminou em dobradinha pelo toque de Lawson com Sainz. Muito importante para suas aspirações de ser a sexta equipe nesta temporada, mas mostra que o equilíbrio do carro que eles tinham no início da temporada voltou. Para Monza, eles parecem fortes e buscam voltar a marcar pontos duplos para se aproximar do quinto lugar dos construtores. Apesar das expectativas, o C45 da Sauber não foi bem em Zandvoort. Eles saíram sem pontuar, ficando mais distantes da disputa pela quinta vaga. Em 2025, a Sauber quer voltar a competir na Itália, já que só ela ainda não pontuou entre os rivais diretos. Vamos ver se eles recuperam o ritmo espetacular que tinham até a Hungria e voltam ao caminho na disputa. A pontuação dupla ajuda a Haas a se aproximar dos rivais, mas ainda está distante do quinto lugar no campeonato de construtores. Os norte-americanos aguardam um grande prêmio difícil nas longas retas de Monza, onde conquistar pontos pode parecer complicado. Vamos ver se eles aproveitam de novo as circunstâncias dos rivais e voltam a brigar por algo. Mais que o nono lugar na tabela de construtores ao fim da temporada. Graças a uma série de erros de estratégia e comunicação, a Alpine saiu sem somar sequer um ponto de um dos circuitos que mais a beneficiavam no calendário. E agora eles chegam ao completo oposto. 2 circuitos que serão uma dor de cabeça. Novamente, isso expõe o maior problema da equipe francesa, a velocidade da unidade de potência. Como ponto positivo, Franco Colapinto mostrou desempenho bem melhor em Zandvoort. E voltar aos circuitos que ele já conhece do calendário. Isso será muito bom para a confiança dele e para a adaptação que ele precisa ter com o carro. Mas as próximas 2 corridas serão os maiores desafios deles neste fim de temporada. Por isso, conquistar pontos parece muito difícil. Primeiramente, em 2 circuitos de baixa carga aerodinâmica, Monza e Baku. Na meteorologia não há surpresas climáticas previstas para o fim de semana na Lombardia. Sexta-feira tem maior chance de chuva, com 50% pela manhã, enquanto sábado e domingo tem só 5%. E são esperadas temperaturas moderadamente altas, variando entre 25 e 27 graus. Mas fora isso, sem nenhum tipo de ameaça de chuva, pelo menos no sábado e no domingo. Então, senhoras e senhores, preparem-se para uma pista completamente seca para enfrentar esta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por fim, encerrando este prévio, vamos à seção dos dados históricos do Grande Prêmio da Itália, seu circuito e recordes mantidos nesta pista. Monza é o circuito com maior longevidade da história da Fórmula 1, que só em uma edição não esteve no calendário da Fórmula 1. Desde 1950, esta pista cedia o Grande Prêmio da Itália, exceto em 1980, quando Imola foi a sede. E a possibilidade de ser o único circuito na história a estar em todas as temporadas da Fórmula 1. E desde então sempre foi considerada como o templo da velocidade por suas enormes retas que permitem velocidades médias altíssimas. Onde até mesmo na década de 50 se usava o oval, mas inclinado para velocidades completamente absurdas. E obviamente ressaltar, a Itália é um dos poucos grandes prêmios que sempre estiveram no calendário da Fórmula 1, mantendo esse status histórico. Desde 1950. A Itália teve uma longa lista de pilotos que participaram da Fórmula 1, mas curiosamente apenas 2 conseguiram o feito de serem campeões mundiais. O
primeiro é Giuseppe Nino Farina, campeão mundial de Fórmula 1 em 1950, e o outro é Alberto Ascari, campeão com a Ferrari em 1952 e 1953. Desde então, apesar de pilotos italianos vencerem grandes prêmios, não houve outro campeão mundial do país. Da mesma forma, os únicos pilotos que conseguiram vencer essa competição como pilotos de caça são Alberto Ascari em 1951 e 1952 e Giuseppe Farina em 1950. O último a conseguir isso foi Ludovico Scarfiotti, que venceu em 1966 pilotando pela Ferrari. Rubens Barrichello detém o recorde de volta mais rápida deste circuito, feito em 2004 com sua Ferrari, 1:21.046. A equipe mais bem-sucedida na história deste circuito é a Ferrari, que tem em seu currículo 20 vitórias registradas desde 1951 até o ano de 2004. Nelson Piquet é um dos maiores vencedores deste grande prêmio, com 4 vitórias, e outros 2 têm 5 cada. No topo do pódio temos Michael Schumacher e Lewis Hamilton, que se destacam como os maiores reis deste grande prêmio. E só resta ver se Lewis Hamilton pode desempatar esse recorde no que lhe resta de carreira na Fórmula 1. E senhoras e senhores, com esse dado encerramos a prévia do Grande Prêmio da Itália 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você acha que Lando Norris pode recuperar a diferença e voltar a brigar pela disputa? Você acha que Piastri já está praticamente com o título nas mãos? E claro, me diga seu top 3 de quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos que vão ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio da Itália. Deixem suas opiniões nos comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um joinha para a gente. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Te convido a seguir nossas contas no Instagram e Twitter, link na descrição do vídeo. Nos vemos neste domingo, beleza? Resumo do Grande Prêmio da Itália. Obrigado pela companhia. Até logo!